Então vamos agora para o quarto ponto que fala mesmo disso. Quarto mito, os poliglotas aprendem qualquer língua em 3 meses. Existe muita gente a vender cursos que não aprender língua em 3 meses, vou te ensinar a ter fluência em 3 meses, 2 meses. Uma dica para ser fluente no francês. Vocês se tornaram fluente em 2 horas, fluente em uma semana, vocês se tornaram fluente 4 horas. em uma língua em 3 meses. Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Ango Polyglot. Bernardo Sevino aqui na casa, aqui Nado Kanza. E hoje eu estou com toda a turma da Ango Polyglot. Como vocês podem ver, pessoal, exibam ali, pá, share para o pessoal, pá. Mais um vídeo, espero que curtem nesse vídeo. Ok. Olá pessoal, daqui é o Pedro. Olá pessoal, Inácio de Polyglot, mais uma vez no canal. Como vocês podem ver, pessoal, estou com a turma toda. Vamos fazer uma sessão de vídeo especial, é mais um vídeo de dicas. E hoje o que nós trazemos para vocês é sem dúvidas um assunto de interesse de muita gente. Hoje nós vamos falar sobre 6 mitos sobre os poliglotas. É isso aí, pessoal. Muita gente pensa que os poliglotas são caras de outro mundo. Então hoje nós vamos desmistificar aqui 6 mitos que a gente ouve muito as pessoas falarem sobre os poliglotas. E vamos já começar, vamos já direito ao ponto, go straight to the point, you know? O primeiro ponto aqui é: as pessoas pensam que os poliglotas são gênios, são pessoas que nasceram com habilidades linguísticas. Isso é verdade, pessoal? Não é verdade. Não é verdade, né? Não é verdade. Eu, por exemplo, É um mito. quando conheci o Inácio e o Fidel em 2021, não é? Eu fiquei perplexo quando ouvi eles a falar em italiano, espanhol. Fiquei, uau, esses rapazes, como é que aprenderam italiano e espanhol desse jeito? Na altura eu só falava inglês e francês. Sério, e estava a estudar alemão. Imaginem se eu pensasse que eles são gênios. Eu não ia estudar, não ia começar a estudar. Depois de ver eles, eu disse, não, se eles aprenderam, então é possível. Eu também comecei a estudar. E hoje, claro, eu consigo ter assim uma conversa de leve em espanhol e italiano com eles. Isso é mais uma prova de que poliglotas não são gênios, não é isso? Algum de vocês aqui nasceu com talento de língua? Eu creio que tudo foi com muito trabalho, muito estudo. Acho que a questão da genialidade tem muito a ver com o trabalho, trabalhar duro, estudar, Ok. muito duro. E depois você vai melhorando as suas habilidades. Para mim, isso é gênio. É isso aí. Não tem nada a ver com nascer com a habilidade de já falar as línguas assim perfeitamente. Ok. Mesmo nós podemos observar, quer dizer, há pessoas que mais ou menos olham pessoas que aprendem línguas como gênios ou têm a dificuldade se calhar de aprender. Mas nós podemos ter em conta o que acontece com os jogadores, com atores de filmes, atores de novelas. Pelo simples fato deles mudarem constantemente de países, conseguem falar alguns idiomas. Quer dizer, isso não os torna gênios para a habilidade de aprendizagem de uma língua, neste caso. Ok. Não são gênios nenhum. Eu acredito que não tem nada de genialidade, até porque temos que ter muita dedicação, foco naquilo que a gente faz. Eu comecei a estudar língua e eu não tinha habilidade nenhuma com a língua. Então, quando eu comecei a estudar o inglês, isso levou um tempo para que eu dissesse algumas palavras e tive que estudar bastante mesmo para tal. Dica número 2. Dizem que os poliglotas têm uma memória de gênio. Esse é o mito número 2. As pessoas dizem, não, tento estudar, tento decorar os vocabulários, não funciona. É para vocês são gênios, conseguem decorar e aprender vocabulários enormes. Isso é verdade? Esse mito é verdade? Não é verdade. Puramente é uma mentira isso. É outra mentira. Embora que depois, né, de algum tempo você assim, estudando arduamente a língua, memorizar palavras, depois de um tempo você vai conseguir, acho que, memorizar mais palavras. Supomos que hoje você consiga memorizar 5 palavras. Acredito que depois daqui a 2 meses, 3, consiga memorizar 15, 20 palavras. Mas não... Mas é um mito, acredito que é um mito. Não é necessário ser poliglota para esquecer os vocabulários. Nós ainda observamos que em português, mesmo assim, ainda ficamos no momento em branco por esquecermos a palavra que nunca mais usamos. O conselho que nós podemos dar aqui é usar a repetição espaçada quando está a aprender uma língua. Você não vai aprender um vocabulário em um dia. Você aprende hoje e amanhã esquece. Mas se você entenderes como é que funciona a repetição espaçada, sem dúvida será mais fácil você dominar
um conjunto de vocabulário que você quer aprender. Essa é a dica, pessoal. Estudou hoje, estudou amanhã, estudou depois da manhã. Se somente estudar hoje, depois de 24 horas, fazer o quê? Aquele conteúdo vai esquecer. Vai se esquecer. Então, temos que Então, sempre poliglotas não têm memórias de gênio, pessoal. É uma questão de acostumar o cérebro com aquela língua. Ok, é Para uma ter questão... facilidade de memorização. Porque uma Perfeito. língua nova, Uhum. obviamente Até é porque difícil. memorização também Certo. é necessário usar técnicas de memorização, como disseste. Yeah. Space Space repetition, repetition. uma técnica, então, Yeah, uma técnica dessa. é uma questão de habituar. Acho também, se as pessoas estudar um pouco de psicologia, estudar um pouco de técnicas de memorização, técnicas de aprendizagem, sem dúvida fica mais fácil, porque os poliglotas também leem muito sobre psicologia, sobre técnicas de aprendizagem, e você aprende ali técnicas de memorização, como repetition, space repetition, e outras técnicas que nos ajudam a memorizar as palavras. vocabulários e assim conseguir a fluência naquela língua. Mito número 3. Os poliglotas têm muito mais tempo que as pessoas normais. Os poliglotas são todos cunangas. Tem muito tempo para aprender línguas. É verdade isso? Não. É verdade. Não, quer dizer, A única língua que eu aprendi quando era cunanga foi o inglês. Foi inglês. Era puto, estava com vontade de aprender uma língua sozinho. Aprendi era mesmo cunanga. Eu, por acaso, Uhum. como Kunanga, aprendi todas as línguas. Como cunanga. Ele aprendeu toda a língua como cunanga. Mas ainda assim não quer dizer que os poliglotas têm muito tempo. Significa que não fazia nada, pois Sim. ele é Yeah. estudante. Não. Quer dizer, Um exemplo prático, quando nos conhecemos, acredito que eles ficaram perplexos quando eu comecei a aprender todas as línguas, porque eles sabiam que eu trabalhava e tudo mais. Como é Foi que- algo que... quer dizer, Caramba, isso significa que devem estar a dizer que para aprender uma língua é necessário ter todo o tempo do mundo. As pessoas pensam assim, as pessoas que aprendem. A maior desculpa das pessoas que estudam línguas é que eu não tenho tempo, não tenho tempo para estudar. E às vezes você entende que essa pessoa não tem tempo. Mas o que eu acho é que nós temos que fazer o nosso próprio tempo. Não é isso? Obviamente. Vou dar um exemplo bem prático. Eu aprendi alemão, estou a aprender alemão, continuo a aprender alemão, espanhol, italiano. Eu aprendo tudo isso no meu local de serviço. Estás a ver? Como é que faço isso? Eu procuro... Há um filme muito fixe que eu gostei, Os Três Idiotas. Os Três Idiotas. Quem ver o filme Três Idiotas vai aprender uma coisa interessante com o professor. Ele diz, fazer as coisas produtivas nas horas improdutivas. Quando ele está na barbearia a cortar cabelo, ele aproveita a ler jornal. Então eu faço isso no salo. Quando não tenho nada para fazer, faço o quê? Estudo línguas. E estudar a língua não é simplesmente pegar um caderno e passar a revisar as matérias. Não, também podes ouvir. Certo. Ouvindo, por exemplo, Estás no carro, estás a ouvir, estás no táxi. Fiz muito isso em francês. Então não precisa ter tempo, você tem que saber usar o tempo, não é? Naquele tempo improdutivo, a gente fica 1 hora no táxi. Você ganha muito para quem está aprendendo línguas. Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu faço muito isso, fiz muito isso. Não faço mais quando Costumo estou a fazer fazer. trabalhos Por exemplo, mais. houve um tempo que eu dava muita aula, saía Uhum. muito de casa e quase que não tinha tempo para pegar nos cadernos para estudar. Yeah. E o que eu fazia mais era ouvir Era, podcast. yeah, Era também muito foi o que podcast, porque eu fazia. ficava quase o dia todo nos táxis. tá Certo, certo. vendo? Yeah. Saiu dessa Então, você localidade para aquela, aproveita, então ouvia ouvia os podcasts alguma coisa e nesse idioma. ajudava bastante. Não é necessário acordar, dormir para aprender língua. Porque nós temos atividades, Yeah. nós somos Estudantes, somos yeah. professores, então E a também questão mesmo de aprendizagem é o querer. Eu quero. E é o Eu quero. É a Até vontade. porque o primeiro passo para aprender o idioma é treinar o sotaque. Se você começa por ouvir, de tanto que ouves, Uhum. mais apaixonado estarás da língua, aí poderás começar a estudar. É mais fácil de você Não. aprende. Certo? E outro problema é que as pessoas querem, depois de 1, 2 meses, estar já no rápido. Então vamos agora para língua. o quarto ponto que fala mesmo disso. Quarto mito. Os poliglotas aprendem qualquer língua em 3 meses. Pessoal, acho que esse é o maior mito dos poliglotas. Aprender língua em 2 meses, 3 meses. eu creio Manos, que isso não existe. Isso- Já existe já- muita gente a vender cursos que não aprender língua em 3 meses. Vou te ensinar a ter fluência em 3 meses, 2 meses. Pessoal, essa é a maior mentira. Ainda existem vídeos de 2 palavras para ser fluente no inglês. Essa é... Uma dica para ser fluente no Yeah. francês. Vocês tornaram fluente em 2 horas. 2 horas, fluente em 1 semana. Vocês se tornaram fluente 4 horas. em uma língua em 3 meses. É uma boa. Isso para mim é um mito. Vamos só ver tipo, a forma que a gente... Quando a gente aprende, nós usamos técnicas para aprender como se fôssemos mesmo bebês. Tá vendo? Certo. Então, e o bebê para aprender uma língua, ele vai ouvindo as pessoas a falar e tudo mais. E é um processo. Certo. Hoje aprende aquela palavra, estás a ver? Yeah. E, Acquisition. Sim, Yeah. por aquisição, estás a ver? Yeah. Então,
a maneira como nós aprendemos a nossa língua nativa é a maneira como nós vamos aprender uma outra língua. Falaste uma coisa interessante, os Então, bebês nós- dos 0 até mais ou menos aos 3, 4, 5 anos, não é? E começam a falar, né? 3, 4, 5 anos, não é? Eu falei? Vai depender muito, aos 2. O 3? 2 ou 3 anos começam a falar, né? com Imagina, dois, sim, com dois. ele dos 0 a ouvir, a fazer Sim, a ouvir. language acquisition. Ele começa a ouvir dos 0 e só quando o bebê começa a falar, significa que ele agora está a tentar reproduzir tudo aquilo que ele ouviu. É claro que, é claro, todos você não, os dias, não é tá? bebê, senão os bebês também deviam falar em 3 Nós meses. imaginamos, a língua, Sabe? quanto mais forte e desconhecida para ti, mais difícil o vocabulário será adquirido. É isso ali. Também, a distância da língua com a tua língua materna Materna. causa alguma dificuldadezinha na aprendizagem. Aprendizagem. Vejamos, Yeah. se é necessário ter pelo menos 1000 vocabulários Uhum, para que uhum. te tornes falante da língua, Certo. em 3 meses não sei se terás já os 1000 Para vocabulários. que tornes falante. Não creio, Yeah. não creio. Yeah. Pois, e também questão de regras gramaticais. Uhum. A língua é longe da nossa. Você vai, a não ser que formes como na nossa língua. Certo. Mais 3 meses, Porque, 2. Né? realmente é um bom ponto, porque eu estou a estudar turco já faz um bom tempo, acho que uns 7 a 8 meses. A estudar turco. Eu estudo turco e é uma língua muito Ou mais. diferente. Ou mais até, já. sim, ou mais. E é uma língua Porque- muito diferente da minha, da nossa, né, o português. Sim, sim. A forma, conforme a gente vai falar as palavras, articular as palavras, a forma gramatical é totalmente diferente. Isso leva muito tempo. Então para não tem que eu possa como. falar Se você não convive com Por os turcos exemplo, todos os pelo que dias. Yeah. A interpretação do turco começa da direita Da para a direita esquerda. para a Como esquerda. árabe. Como árabe. Ok, E você ok. imagina, os bebês, eles ouvem todos os dias, já é meio diferente. Yeah. É diferente, não. Eu Como é que vai ouço ficar fluente em mais ou 3 menos meses? por dia, 3 horas ouvindo Yeah, tudo, yeah. amanhã, excessivamente. Então se torna muito difícil. Né? Pessoal, Mas saber algumas palavras, saber se Yeah. apresentar, Não, isso não é já ser é fluente. isso já Não fala é ser língua. fluente. Yeah. Yeah, E também não se- tudo. Não se termina de estudar a língua. Uhum. Porque por mais tempo que tu estejas, por exemplo, eu nessa altura, ainda encontro novidades de matérias vistas como básicas, Uhum. que sinto que já ultrapassei, nas Certo. línguas que já falo. Certo, Numa matéria de inglês você pode ver algo que não sabia e dizer, certo, certo. não, A gente aprende para a vida toda. Certo. Então, pessoal, esqueçam isso. Vocês também É, podem ok. aprender. Yeah? Ninguém 3 meses não. Não é isso? Não. Vai 3 ter meses. vocabulário, Yeah. vai se expressar. Senão tem a pessoa vai se relações, sentir mas- 3 meses não está fluente, vai desistir. Então não existe. Yeah, não existe. Não, Nem Não sequer- existe, Nem sequer a guys. língua mais próxima à tua. Você Nem, fala é isso ali, nem Yeah. sequer a língua tipo espanhol, francês. italiano. Não vai. Não é Por possível. exemplo, Não é o Barry, possível. o Barry tem mais dificuldade com o espanhol do que provavelmente o Anche eu também. Me too, guys. Também tenho mais dificuldade com o espanhol. Por ser próxima. Muitas Porque vezes é a gente. muito Yeah. Aquela Próximo, proximidade às aí eu vezes vejo também que- causa. Se torna também uma dificuldade. Também torna assim Confusão no vocabulário. Yeah. Pessoal, quinto mito. Os poliglotas viajam muito. Por isso falam várias línguas. Hey, my God, quem me Esse dera. é um mitão. Quem me dera viajar. Esse é um mitão. Isso se aplica lá na Europa, se aplica. Sim, Mas aqui em Angola mesmo, vamos falar de Angola, nossa realidade. Mas Mano, de Angola é Só mesmo difícil. uma passagem para Tuga mesmo, só o preço para Tuga ainda que falam só português. Hã? Assim mesmo esses miúdos vão viajar muito como? Não, já Até falar da Tuga, estás aí muito distante, só mesmo para os países mais Só próximos. para os países mais próprios, Namíbia e tudo Namíbia, mais. Congo. Por exemplo, os yorubás têm muita facilidade de aprender uma determinada língua por causa do ambiente. Por causa do Eles ambiente. estão sempre a viajar da França para a Espanha, próximo. Yeah. Alguém pode sair da França Yeah. para a Espanha e fazer um Yes, mês aí, também. um curso, estás a ver? Uhum. Nós dificilmente temos essa. Aqui em Angola é difícil. Sim, existem portugueses que trabalham na França. França. Yeah, mexicanos que trabalham nos Estados Unidos. Eles têm uma circulação mais livre, mais Uhum. diferente. Mais diferente. livre. Mais livre, menos Menos custosa. Já aqui, pessoal, todos esses miúdos que passam aqui no canal, os poliglotas que passam aqui no nunca viajaram mesmo. Até tem alguns que nunca falaram mesmo com nativos. Todos aprendem aqui em Angola, não viajam muito. Nós não viajamos muito, os poliglotas de Angola que eu conheço, que nós conhecemos, que temos entrevistado, não viajam muito. Então isso é mito, não é? Sim, é mito, não É engraçado que as pessoas que viajam muito em Angola não falam mesmo, às vezes é Sim, assim. sim, Mas como assim? Aconteceu com o jogador Gareth Bale, que ficou muito tempo na Espanha, Mas não mas aprendeu não conseguiu espanhol. aprender, porque são 10 anos na Espanha. Era uma questão de interesse. Sim, Interesse, mas era uma questão de sim, interesse. mas ele viajou, saiu Yeah. do país de Gales, 10 Yeah. anos na Espanha, não conseguiu Não, agora não aprender falando espanhol. mesmo dos angolanos, que não via, aqui não se viaja, meu irmão.
já. Aqui mesmo, principalmente os poliglotas, porque geralmente os poliglotas aqui são pessoas que aprendem língua por amor, muitas vezes não têm assim grandes condições financeiras para ir nos centros, aprendem de forma autodidata. Agora imagina para viajar. Para viajar, sair daqui para Namíbia, Estados Unidos, América, isso é completamente difícil, ok? E o último mito é poliglotas não precisam de professor para aprender línguas. Eles aprendem já tudo sozinho. Esquece. Esquece Não isso. se aprende sozinho. Esquece isso. Há pessoas que não percebem mais ou menos uma dica, que eles dizem, eu aprendo sozinho, totalmente, né? Só por não estarem de segunda a sexta-feira ou constantemente numa formação ou receber matéria de alguém. Mas só de termos alguém que nós solicitamos sempre que temos dúvidas, nós precisamos conversar com grandes pessoas ou com outras pessoas para que possam nos esclarecer. Ali é ensino. Eu até gostaria de falar da importância do professor no processo de ensino. É claro, descobrir, aprender sozinho leva mais tempo do que alguém te mostrar o caminho. Eu vou ter que descobrir o caminho, você procura ali, procura, até encontrar o caminho. Se eu já sei o caminho, só vou te falar lá, o caminho é esse. Por isso é que o papel do professor nunca, por mais que nós, por exemplo, sejamos autodidatas, não é? Estudamos, conseguimos ir buscar matéria sozinhos ali, buscar um amigo e tudo mais. Ainda assim, o professor de língua, o professor de idiomas acaba sendo um indivíduo super importante, porque ele já conhece o caminho, já trilhou o caminho, ele pode te mostrar em 1 minuto algo que você podia procurar em 2 dias. Há, por exemplo, um exemplo que o Gabriel Poliglota dá em relação ao professor. O professor é como, sabe, acho que eu quero sair daqui para a Viana e o único meio que eu tenho para usar é a bicicleta. Funciona como professor. Eu vou ter que usar a bicicleta como meio para chegar até a Viana, tu sabe? Yeah. E praticamente, tendo a bicicleta, não é garantia de que vou chegar até Viana, tenho que pedalar. Aquele é o processo. Então, o professor basicamente funciona desse jeito. Uau. É uma Precisa de básica aprendizagem. Certo, Sim, certo. e há coisas que, sinceramente, nós não poderíamos ter aprendido se não tivéssemos um professor. Eu, por exemplo, nos tempos que estava no multi-arquivado, havia coisas ainda de base que para mim eram novidades. Estás a ver? Então, o professor é sim muito importante. Sempre que tiveres uma oportunidade de ter um professor, Pegue o professor. pegue. Eu, por exemplo, estudei alemão 6 meses sozinho. A primeira vez que conversei com um professor, uma professora de alemão, uma grande professora, Prof. Shoa, ela ficou, uau! Como é que você aprende alemão sozinho aqui em Angola e tudo mais, tá. Depois ela disse, você está muito bem, agora só precisas melhorar naquilo que são, você tem problema, ela disse, você tem problemas de gramática. Então, os 3 meses que eu passei com ela, estudando com ela alemão, aprendi muita coisa. E por mais que seja estranho, nós dizemos, aprendemos sozinhos, sem professor ou de alguma forma, mas nós encontramos vídeos no YouTube, aqueles são professores, aqueles são professores que dão as aulas, mas não diretamente, não nos conhecem. Não dentro de uma sala de aula. Eles são professores. É isso ali. Ele teve professor só de uma forma empírica, não conheceu. Não de uma forma formal, Certo. foi de uma forma informal. Então, quer dizer, não tem como, porque ele pode baixar gramática, pode baixar áudios. Os áudios também é de uma pessoa, que naquele momento torna-se professor. Sim. Na verdade, os autodidatas fazem isso. O autodidata consegue interpretar uma matéria sozinho. Uma matéria que já deixaram ali, o professor deixou, organizou, alguém organizou. Ele consegue, o autodidata tem a capacidade de se corrigir, de se motivar, e enfim, essa é a diferença com quem não é autodidata. As pessoas dizem isto, não estar com pessoas, tem que ser presencial, cada um está aqui comigo, ele ensina, me fala que é assim. Por isso é que muita gente que aprende línguas tem problema. Vai na sala de aula, recebe a matéria do professor, quando chega em casa não estuda mais. Esses não têm resultado. Porque não conseguem se virar sozinhos como os autodidatas, que, estando o professor presente ou não, ele está sempre super motivado para fazer o quê? Para aprender um conteúdo novo. Certo? Pessoal, então, acho que os mitos acabaram, não é? Acho que esses 6 mitos, pelo menos agora você vai estar esclarecido que poliglotas não são gênios, poliglotas não têm memória de gênio também, poliglotas são pessoas que têm muito tempo livre, não é isso? Não aprendem línguas em 3 meses, isso é mentira, não viajam muito. Queremos viajar, se vocês puderem aqui nos patrocinar algumas viagens.